Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vou contar pra vocês como foi um pouquinho do meu primeiro trimestre de gravidez e o que eu senti, o que eu passei, porque o primeiro trimestre eles falam que é sempre mais conturbado, o que você sempre tem assim mais sintomas. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês. Desde quando eu descobri, eu nunca assim fui de passar mal. Eu nunca passei mal, nunca vomitei, nunca tive nada. A única coisa que eu sentia muito era azia. Eu tinha muita azia e tudo que eu comia caía que nem uma bomba no meu estômago, que eu não tava aguentando. E aí, quando eu fui no médico, que foi depois de um bom tempo, ele me receitou tomar leite de magnésia, que não é uma das melhores coisas do mundo, só que era o que ia resolver e era o que eu podia tomar. Então, até hoje eu tomo, só que hoje eu tô tomando mais pro intestino e essas coisas. E na época eu tomava por causa da azia. Então, isso me ajudou muito, foi o que fez passar e tudo mais. E depois de um tempo eu comecei a sentir muita cólica de manhã, logo quando eu acordava. E era uma cólica assim, muito forte. Parecia que alguém tava pegando meu útero e torcendo do tanto que doía. E nem quando eu menstruava eu sentia uma cólica assim, que eu pensei assim, eu tô perdendo e o que eu vou fazer? Porque quando eu tava sentindo a cólica ainda ninguém sabia sobre a gravidez. E eu não podia contar pra ninguém dessa cólica e eu fiquei desesperada achando que tava perdendo, porque eu fui procurar na internet, né, o que essas pessoas passavam e tudo mais. E todo mundo que falava que quando teve cólica muito forte, depois veio um sangramento e perdeu o filho. E aí, de 5 em 5 minutos, eu ia no banheiro olhar se eu tava com sangramento por causa dessa cólica. E graças a Deus era assim, cólica normal de primeiro trimestre. Então, gente, se você tiver algum sintoma assim, não se apavore, não procure na internet, porque você vai ficar louca. Igual eu fiquei quando eu tive essa cólica. Que mais? Meu sono mudou muito. Eu, assim, sempre gostei muito de dormir. E quando eu descobri a gravidez, assim, até antes, eu dormia mais ainda. Antes de eu descobrir, eu ainda estava na faculdade, né? E minha aula começava às 8, só que eu chegava às 7 na faculdade. E aí, nessa 1 hora, eu falava assim, eu vou dormir. E dormia, só que eu acordava já era 9h15. Então já tinha passado, assim, muito tempo que minha aula começou. Só que eu não conseguia, e aí eu dormia até 9h15, na hora do almoço eu ia lá, almoçava e dormia de novo, e foi ficando nisso. No primeiro trimestre eu dormi muito e meu sono era muito pesado. Meu cabelo caía muito, ainda cai. Eu acho que eu vou ficar careca em breve. Cada vez que eu passo a mão, sai assim um tchufo de fio, porque meu médico disse que é normal e que não tenho o que fazer, que eu posso cortar, que eu posso já usar um shampoo que ajude, só que cai mesmo. E meu cabelo sempre caiu muito também. E agora tá caindo assim demais, que eu acho que eu já tô ficando com falha aqui atrás, do tanto que cai. Minha gengiva sangrava sempre que eu ia escovar os dentes, principalmente no período da manhã. Então, todo dia de manhã que eu escovava os dentes saía sangue, porque ficava muito sensível e aí machucava muito fácil. E não tinha o que fazer também. Era isso. E ficou por isso mesmo. Depois de um tempo parou, né? Agora que quando eu entrei no 4º mês certinho, parou de sangrar. E ficou bem melhor. A minha pele, desde quando eu descobri a gravidez, assim, quando começou, ela melhorou muito. Eu sempre, assim, tive a pele muito oleosa. Minha pele sempre teve muita espinha. E depois que eu engravidei, sumiu todas e minha pele ficou assim 1000 vezes melhor. Normalmente falam que na gravidez acontece ao contrário, né? Que a pele fica mais difícil de cuidar. E acho que foi isso no primeiro trimestre. Eu não tive muita coisa, não tive muito sintoma,
Só isso mesmo, que foi o cabelo, a gengiva, a azia. E desejo. Nossa, eu tive desejo de seriguela. Eu queria comer, eu nunca assim tinha comido. Mas eu vi e eu queria assim comer que eu salivava, a hora que falava. Ah, minha fome não mudou. Eu assim sinto muita fome, só que meu médico pega muito no meu pé por conta de peso. E ele sempre deixou muito claro que eu só podia engordar no máximo 1,5 kg por mês. E ele fica muito no meu pé. Então eu controlo bastante o que eu como e quanto eu como. E se eu tô com fome, eu vou lá e como uma fruta, tomo um Danone. E evito ficar comendo bobeira, tipo bolacha, massa, pão durante a semana. Deixo mais pro final de semana, pra eu não engordar. Quando eu fui na primeira consulta, meu médico me deu esse cartãozinho, que é o cartão da gestante. E tem algumas anotações neles da primeira consulta, que é do primeiro mês. Então, deixa eu ver. Eu comecei pesando 53,500. Ele me receitou o ácido fólico para tomar, então eu tomei até o terceiro mês, só que eu não tomei o sulfato ferroso. Eu fiz vários exames, né, que são os exames que eles pedem, exame de sangue, Ai, como chama? Toxoplasmose, sífilis, pede exame de urina, tipo sanguíneo, então pedem várias coisas e o meu tá tudo certo, graças a Deus. E eu fiz a primeira ultrassom, porque até então eu sabia que eu tava grávida, só que eu não acreditava porque, né, eu não tinha nada que provasse, era só um teste, nem exame de sangue eu tinha feito. Então eu não acreditava. E aí na minha primeira ultrassom, quando eu fui muito nervosa, eu fui no carro falando pro meu namorado, né? Ai, amor, acho que nem é nada, né? Deve ser, sei lá, engano. Já pensou chegar lá e não tem nada? Porque ele tava super empolgado com a ideia. E eu já fui assim, meio que preparando ele, porque eu não acreditava ainda. E aí quando chegou lá, eu fiquei muito nervosa, mas assim, muito mesmo pra fazer esse ultrassom. E aí quando chegou minha vez, eu já entrei assim gelada, porque, né? E aí ela fez, ai, gente, tá, é a coisinha mais fofa do mundo. Quando você vê toda a insegurança que eu tinha, todo o medo de como vai ser, sabe, passa. Porque, ai, é tão gostoso. Nossa, não sei nem explicar. Se eu tiver ainda, eu vou deixar algumas fotos pra vocês passando da ultrassom. E a gente, assim, ficou encantado. O Igor, assim, eu nunca vi ele com aquele olhar dele. Ai, gente, muito bom. Não engravidem cedo, novas, mas quando engravidar, vocês vão ver do que eu tô falando. E aí, se eu tiver, eu deixo passando pra vocês. Produtos que eu usei durante a gravidez na pele, porque eu não tenho, assim, antes da gravidez eu nunca tive estria na região da barriga, no peito, não tenho. E então eu passo bastante coisa pra não ter depois da gravidez, apesar que eu acho meio difícil. Mas o que eu uso? Eu tô usando esse creme da Nivea, o creme firmador. E junto eu tô usando esse óleo de amêndoas. Então eu revezo. Ou eu tomo banho e passo óleo, ou eu tomo banho e passo creme, ou eu tomo banho e passo óleo e depois o creme. Mas eu tô sempre passando. E pra não deixar a pele seca, ressecada, eu só não passo no seio por causa da amamentação depois. Se a pele fica muito sensível, muito hidratada depois pra amamentar é pior. Então, acho que é só isso mesmo. Agora eu vou mostrar a minha barriga pra vocês. Eu não tenho muita barriga. Hoje eu tô com 19 semanas e 3 dias. Mas eu não tenho foto da minha barriga no primeiro trimestre. Então eu vou mostrar ela como tá hoje. E aí vocês têm mais ou menos uma noção de como ela estava. Peraí. Bom, gente, essa é a minha barriga hoje.
Então é isso, gente. Ai, deixa eu abaixar essa blusa. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo.